Sabe de uma coisa? Eu já estive lá e eu sei como eles cantam lá. E há anjos que cantam exatamente como Kay canta. Há algo que quando ela canta, eu não sei se vocês percebem, ela não consegue olhar para vocês e para ninguém. Os olhos dela são voltados totalmente para o Senhor. A interpretação que eu faço, e olhe que eu sou bom intérprete, é que ela vê o trono. E a voz dela sobe diretamente para o trono. E há pessoas que quando cantam, os anjos cantam junto. E Kay canta com os anjos. Mas o mais maravilhoso é que os anjos querem cantar com ela. E ela vai cantar para Deus e nós vamos aproveitar e ouvir. Graça e paz, irmãos. Que dia lindo, onde nós podemos nos reunir para celebrar ressurreição. Eu não sei porque que nós não celebramos ressurreição todos os dias. Todos os dias. Nós nascemos numa época da história de Deus com o mundo. Nós nascemos na ressurreição. Quando eu nasci, eu tenho vontade de ter gritado: Jesus já ressuscitou. Se nós nascêssemos antes de Jesus ir à cruz, não poderíamos gritar isso. Mas a nossa vida deve ser uma celebração dessa ressurreição todos os dias. Mas pelo menos hoje nos reunimos para falar dessa ressurreição. A Kay vai começar ministrando em hebraico. E ela vai exatamente ministrar a palavra que está escrita em 1 de Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.
Olá, Cordeiro. Tu estás entronizado nas alturas. O louvor será sempre o nosso grito de batalha. Tu reinas vitorioso. Para sempre reinarás em glória. O teu nome é Jesus. Tu és o Senhor. Oh, alô, Cordeiro, entronizado nas alturas. O louvor será sempre o nosso grito de batalha. Tu reinas vitorioso. Para sempre vestido de glória. Teu nome é Jesus. Tu és o Senhor. Olá, Rei Jesus. Olá, Emmanuel, Deus conosco. Rei dos reis, Senhor dos senhores, brilhante estrela da manhã. A cada dia tu me dás o ar que eu respiro, eu te cantarei louvores. E eu reinarei contigo por toda a eternidade. Olá, Rei Jesus. Olá, Emmanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, brilhante estrela da manhã. Todos os dias tu me dás o ar que eu respiro, e eu te cantarei louvores. E reinarei contigo por toda a eternidade. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 20. Palavra de Deus escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 20. Vamos começar a leitura no versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 1, temos tempo. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada,
sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em outro lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém. Quantas vezes Jesus, pregando para aquela turma, disse para eles: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Não se sabe quantas vezes, mas o fato é que todas as vezes que ele disse isso, ninguém levantou a mão e disse: Senhor, com licença, Senhor, me perdoe, mas não. O que é que Maria foi fazer lá? Se Jesus Cristo tinha dito e ela tinha crido, o que ela foi fazer no sepulcro? Nós estávamos esta manhã lendo este trecho nos 4 evangelhos, a Kay e eu. Ela com uma Bíblia inglesa, em língua inglesa, e eu com a Bíblia em português. E em todas as citações, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa mulher foi para lá de madrugada. Ela não pôde dormir. Ela passou a sexta-feira agoniada, o sábado sofrendo. Ela não pôde dormir. Como boa judia, ela não podia ir perto do sepulcro durante o sábado. Às vezes eu fico me perguntando: o que foi da vida de Madalena aquele sábado? Porque nós conhecemos a vida dessa mulher um pouco. E se você já foi em Israel, você foi à vila de Magdala, de onde era essa mulher, uma vila de pescadores. Até hoje só tem uma rua
que entra, você entra e sai pela mesma rua. Você fica imaginando há 2000 anos atrás, como era aquele lugar tão pequeno, uma vila apertada, numa época em que as mulheres não mostravam o pescoço. Aquela moça tinha 7 demônios, um demônio para cada dia da semana. Quem tem um demônio é uma vergonha para a família. Você pensa uma moça constantemente possuída de demônio, o escândalo que era na cidade, a vergonha que era para a família, uma moça louca. Não havia ninguém que quisesse Madalena dentro da casa dela. Não havia marido que quisesse Madalena perto. Não haviam pais que quisessem Madalena perto dos seus filhos. Eu imagino Madalena sacudindo a saia, gritando, dando gargalhada alta, fazendo coisas horrorosas. Ali na praia. E os pescadores talvez envergonhados. E a família que faria com ela. Quantas vezes devem ter amarrado essa moça? Quantas vezes os pais pediram para que ela morresse? Quantas vezes as pessoas amaldiçoaram? Um dia Jesus chegou na vida dela. Como também chegou na minha e chegou na sua. Um dia Jesus chegou ali. E eu posso dizer uma coisa, meu irmão. Não há onde Jesus Cristo chegue, que Ele não chegue para fazer diferença. Jesus vai no meio dos mortos para levar a vida. Ele vai no meio dos perdidos para salvá-los. Ele vai no meio dos doentes para curá-los. Aonde Ele chega, a vida chega, porque é impossível a vida e a solução não chegarem junto com Jesus. É impossível que Ele chegue e não faça diferença. E Jesus chegou na vida daquela moça. 7 demônios deixaram aquela vida. E Maria sobrou, desacreditada de todos, suja à vista de todos. Ninguém confiava naquela mulher. Mesmo depois de liberta, todo mundo tinha na memória as coisas que ela tinha feito. Porque foi o que sobrou para eles. Foi a memória do que ela já tinha feito, do que ela já tinha dito, de como tinha se comportado. E todo mundo só podia comentar a respeito de Maria os escândalos. E quando ela foi liberta, Jesus Cristo deve ter olhado para ela com o olhar sempre de um convite. Se você quiser, você vem. Se você quiser, há sempre um lugar na minha mesa para você. E aquela mulher seguiu Jesus. Durante o ministério de Jesus, você vê várias mulheres seguindo. Maria era uma das Marias que seguiam Jesus. Aliás, Jesus teve Marias desde o início da vida dele, que ele já veio do ventre de uma Maria. Eu nunca vi tanta Maria. Maria, você pode imaginar o que foram esses anos para ela? Uma mulher que nunca tinha conhecido respeito. Ela conheceu o respeito. Ela andou no meio de homens que a respeitavam, de um mestre que operava milagres e que a amava. Ela conheceu o que era honra. Eu, honrada? Sim, por que não? Ela conheceu o cuidado daquele rapaz. Que rapaz era aquele?
Um dia trouxeram diante dele uma mulher que foi pega adulterando. A Bíblia diz que a mulher estava adulterando. Me desculpem, mas quem está cometendo um ato desse certamente está sem nenhuma roupa. Ninguém mandou a mulher se vestir. Olha, você vai ali e bota uma roupa que a gente vai levar você para ser apedrejada. Trouxeram a mulher do jeito que estava. E quando empurraram aquela mulher na frente de Jesus, eu fico pensando o que aquela mulher sentiu, exposta à luz do dia, sem roupa, numa época em que todas as mulheres se cobriam muito. Eu fico pensando, aquela mulher preferia estar morta do que estar ali exposta na mão daqueles agressores, daqueles brutamontes. E jogaram aquela mulher diante de Jesus. E eu acho lindo que Jesus baixou a cabeça. Ele não olhou a nudez da mulher. Pelo menos diante dele, ela não estava exposta. E ele começou a escrever no chão. Porque no chão, o máximo que ele podia perceber eram os pés dela. E ele começou a escrever de modo que aqueles brutamontes pudessem olhar o que ele estava escrevendo. E eles foram saindo. Às vezes, é como se eu ouvisse cada um soltando no chão a pedra que levava direcionada para Maria. E quando Jesus Cristo viu que não existiam mais outros pés, a não ser os pés de Maria, ele levantou os olhos direto no rosto dela e disse: onde estavam aqueles? Onde estão aqueles que te queriam apedrejar? Foram-se todos. O que se passava na mente daquela mulher? Foram-se todos. Ele disse: eu também não te condeno. Eu também me vou. Eu não te condeno. Mas vai, não tornes a pecar. Eu digo para vocês, tem uma coisa no meu coração, uma certeza absoluta de que aquela mulher nunca mais adulterou na vida dela. Porque é impossível receber um banho de amor. Que rapaz, que moço, que beleza. Você pensa que era esse rapaz, esse moço, jovem, santo, inteligente, poderoso, querido, que tratava com Maria todos os dias? Um dia, ele começou a dizer que ele ia embora. Você pensa como ficou o coração de Maria Madalena? Ele não pode ir embora. É tão pouco tempo que ele está aqui. O que vai ser de mim quando ele for embora? Eu comecei a viver agora. Ela viu, ela testemunhou que prenderam aquele mestre santo, aquele moço puro e bom. Ela viu e acompanhou a humilhação de vê-lo desnudo, humilhado. Porque eu não sei se vocês entendem o que é mais de 12 horas sem que ninguém lhe dê permissão para ir ao banheiro, sem que ninguém lhe ofereça um copo d'água, andando para cima, andando para baixo, vai para Pilatos, vai para Caifás, vai para Herodes, volta de novo e depois surra.
E aquela mulher gemendo atrás daquilo. Ela chorava também por si, porque ela não tinha a menor noção do que ia ser da vida dela. E ela viu quando ele foi crucificado. Talvez junto com a mãe de Jesus. Foram as duas Marias que saíam dali. Essa mulher foi para casa, não sei de quem. E passou o sábado, que só Deus sabe. E esperou que desse a meia-noite. Porque pelo menos perto do cadáver ela queria ficar. E quando ela viu o relógio passar de meia-noite, ela tomou o caminho do sepulcro. O que será que passava na cabeça dela? Como vai ser da minha vida agora sem ele? Será que aqueles demônios vão voltar? Porque os demônios foram embora quando ele chegou na vida dela. Mas e agora que ele sai? Será que os demônios vão voltar? E nessa confusão, nessa dor, nessa preocupação, nessa angústia, nessa agonia, ela chega no sepulcro e percebe que o sepulcro estava aberto e vazio. Choque. Nem o corpo dele eu voltei para olhar. Correu, fui avisar para os apóstolos. Vieram Pedro e João, constataram a ausência. Mas Pedro constatou algo específico. Porque Jesus tinha deixado um recado dentro do sepulcro. Existe um pano que cobre o rosto do morto. E Jesus saiu dos panos, mas o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho num lugar separado. Dobradinho no lugar separado. Aqui está escrito: o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, versículo 7 do capítulo 20, mas deixado num lugar à parte. Esse era o modo de Jesus se comunicar, porque ele era carpinteiro. O carpinteiro naquela época, ele tinha sempre uma toalhinha para lavar as mãos. E aquela toalhinha do carpinteiro era dobrada em 4 e ficava num lugar certo, fora de todos os apetrechos, para que ela estivesse sempre limpa. E naquela hora, quando Pedro viu o lenço separado, ele compreendeu o recado. Eu ressuscitei. E em seguida, então, entrou também o outro discípulo e chegou primeiro ao sepulcro e viu. Viu o quê? O lenço separado. E creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos. Maria ficou lá. Ficou lá porque, para onde ir? Se ela estava correndo atrás do mestre, para onde ela iria então? Família não tinha, amigos não tinha, que não fossem aqueles. E o mestre, tão fascinante, tão santo.
ficou lá chorando. Olhou para dentro do sepulcro. 2 anjos. 2. E os anjos fazem para ela uma pergunta: mulher, por que choras? Os anjos não podiam compreender como é que no maior dia da humanidade, na celebração maior da história de Deus com o homem, quando Deus o Pai ressuscita todos nós num Filho só, quando Deus eleva a terra à posição de habitação dele, onde a festa devia ser total, ao ver alguém chorando, por quê? Fala para nós. Quem sabe a gente pode entender essa mente tão confusa dos homens. Por que choras? Quantas vezes nós choramos e sofremos e não nos perguntamos por quê? Quando Deus faz perguntas, Deus não faz perguntas porque Ele não sabe a resposta. Ele sabe todas as coisas, mas Ele nos pergunta para que venhamos a pensar. Mulher, por que choras? Explica. Quem sabe poderemos compreender. E ela, num canto chão, responde para ele: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Levaram o meu Senhor. Levaram um senhor morto, enrolado nos lençóis. Para que eu quero um defunto? Ela estava brigando por um defunto que representava algo. Ela estava brigando por uma lembrança. Ela estava chorando por um símbolo. Quantas vezes nós choramos e sofremos por um defunto? Já está podre. Quantas vezes eu fico olhando entre o lugar que eu moro no Rio e o Morro Dona Marta, tem talvez o cemitério mais famoso do Rio, o cemitério São João Batista. Em 1990 foi enterrado o corpo do meu marido ali, em 91. Enterrei o corpo da minha filha ali, na mesma semana eu voltava do Morro Dona Marta. E olhei para o cemitério. E a minha cabeça ficou tão confusa que eu enfiei meu carro atrás de um táxi. Me custou tão caro. Porque se você bate num táxi, você paga a diária do táxi. Só que era um resto de Brasília. E eu não bati para estragar. Eu encostei. Chegou um ponto que o dono da oficina chamou aquele homem e disse para ele: pare de roubar esta mulher. Afinal de contas, ela encostou no seu carro do lado direito ou esquerdo? Porque você quer que ela conserte a frente? O lado direito e o esquerdo, onde foi, afinal de contas, que ela encostou? Eu vou chamar a polícia para o senhor. Ele queria que eu consertasse o carro todinho. Eu estava muito fragilizada. Porque eu estava pensando em quem já morreu.
Meus irmãos, existe um limite para nós. Saiu daqui, saiu. A lembrança fica, a saudade fica. Acabou. Não procure por ele. Eu não gosto que venham me perguntar: irmão, o que acontece depois? Não é da minha conta. Será que meu avô foi salvo? Não é da minha conta. Fale com o Senhor Jesus. Se ele lhe disser, tudo bem. Porque isso é ocultismo. E ocultismo é feitiçaria. Maria queria um defunto. Ela queria um defunto. Por isso estava sofrendo. Todas as vezes que você fica ligada àquilo que não é seu, você vai sofrer. Ninguém é seu. O marido não é seu, o filho não é seu, o pai não é seu, a mãe não é seu. Lhes são dados para viver com você por um tempo aqui. Você não sabe quem vai primeiro. Ninguém é seu. Você não fez ninguém. Você não comprou, você não pagou o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Pare com essa história. Perdi meu filho, perdeu nada. Deus levou porque não é seu. E ele não presta, ele não pede licença porque não é seu, é dele. Maria estava sofrendo porque queria um defunto. Esse homem tinha dito que ia ressuscitar. Os anjos não podiam entender como é que ela procurava alguma coisa entre os mortos, aquele que já tinha ressuscitado. Aí ela disse: eu estou chorando porque levaram o meu senhor. Quem quer um senhor que está morto? Eu não quero. E não sei onde o puseram. Estava tão morto que alguém podia levar e botar onde queria. Eu quero um senhor desse, que precisa ser carregado pelos outros. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Um senhor que precisa ser carregado, que nego rouba e leva para onde quer, pode ser o meu senhor se eu tenho muito mais autonomia do que ele? Misericórdia. Não sei onde o puseram. Aí ela faz uma coisa linda. Ela vira de costa para os anjos. Tem tanta gente aí que se agarraria naqueles anjos e estava com a vida feita. Tem tanta igreja aí que está querendo um anjo, um só, para dizer o que eles fazem. Maria deu as costas para os anjos. Eu não quero um anjo, nem um, nem dois, nem 10, nem 1000. Eu quero o meu Senhor. Deu de costas para os anjos. Tinha que ser uma mulher. É porque mulher faz coisa inusitada. Mulher vai atrás de defunto. Mas mulher também sabe que ela que serve para ela é o Senhor. Pronto. Você pode esperar tudo de uma mulher. Ela faz as coisas. Você não pode compreender uma mulher. Pare de querer compreender sua mulher. Porque Deus não mandou homem nenhum compreender mulher. Mandou amar. Porque ela faz as coisas mais inusitadas. Você nunca sabe qual vai ser a reação. Você pode ter certeza. E Deus usa essa qualidade da mulher. E como usa? E quando ela deu de costas para os anjos, Jesus Cristo estava bem ali. Aí, ele fez a mesma pergunta dos anjos. Mulher, por que chora? Mas como ele já tinha ouvido a resposta, ele disse: a quem procuras? Eu fui mais específico. A quem procuras?
Sabe por quê, meu irmão? Você já pensou a mulher num sepulcro de madrugada? Hoje o povo vai de madrugada para fazer voodoo, para esconder droga. O que você está procurando aqui essa hora da madrugada, Maria? E Maria pensou que ele era o jardineiro. E simplesmente virou para ele e disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Misericórdia. Como é que ela ia carregar o cadáver de um homem que nem Jesus, forte, musculoso, saradíssimo? Porque ele andava muito. Ele andava muito, ele era forte, ele era musculoso, ele era sarado. Ele podia não ser muito alto, mas um homem pesa. Eu não conseguiria carregar. Como é que Maria vai carregar ainda mais um defunto, que o defunto não ajuda, ele simplesmente se entrega. E levar para onde? De volta para o sepulcro. Enterrado 2 vezes. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós achamos que podemos ajudar a Jesus, que podemos proteger Jesus, que podemos livrar Jesus, que podemos defendê-lo. Não, meu irmão, é Ele que nos defende, é Ele que nos livra, é Ele que nos transporta. No início do meu ministério eu ficava louca quando alguém falava alguma coisa contra Jesus. Hoje eu sofro porque eu amo, mas eu sei que é Ele que me defende. Eu não fui chamada para defendê-lo, eu fui chamada para anunciá-lo. Acabou. Maria queria cuidar dele, é Ele que cuida de nós. E ele diz para ela: Maria, Maria. O que é isso, Maria? Cai na real, Maria. Quantas vezes eu disse que ressuscitaria? Porque você está aqui me procurando, Maria. Lógico, se eu ressuscitaria o 3º dia, é o 3º dia. Você tem que celebrar o túmulo vazio. Os judeus choram um resto de muro. Nós celebramos um túmulo. Celebramos o túmulo vazio. Ele disse: vai anunciar, vai. Você já viu? Vai dizer. Ela disse: Rabone. E não reclamou mais. Quando nós lemos esse trecho que celebramos hoje, nós pensamos exatamente na nossa vida diante dessa situação. Esse homem ressuscitou. E esta mulher sai gritando: vi o Senhor. Vi o Senhor. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 16, tem uma mulher, a escrava Agar, que grita: tu és Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele lugar se chama Beer Lahai Roi, e está entre Cádiz e Bered. Vi o Senhor. E você viu? Ela pôde anunciar porque viu. E você viu o Senhor? O que nos separa de vê-lo com os nossos próprios olhos é apenas uma nuvem
Se você olhar em Atos, você vai ver que o que nos separa dele é apenas uma nuvem. Jesus Cristo, no capítulo 1 de Atos, você vai ver que Jesus leva os seus discípulos para o lugar do Monte das Oliveiras. E quando ele dá as últimas ordens e direções para os seus discípulos, a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: e comendo com eles. Já tinha ressuscitado, viu? Comendo com eles, com o corpo ressuscitado e transformado, porque ele aparecia e desaparecia a hora que ele queria. Eu quero que vocês meditem nisso, o poder da ressurreição que está em nós. Versículo 4: e Jesus, comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Sabe por quê, meus queridos? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha que coisa linda. Batizar é imergir. João pegava as pessoas e imergia naquelas águas escuras do Jordão. Ele diz: vocês vão ser imersos no Espírito Santo daqui a poucos dias. Eu quero que vocês imaginem o estado de graça que estava aquele povo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. Sim. Então por que nós não somos tomados desta mesma alegria, nesta mesma dimensão? E ele diz, aquele povo pergunta para ele no versículo 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será que será este o tempo de restaurares o reino de Israel? O pensamento dele estava aqui embaixo. E Jesus falando: olha, só Jesus para dar conta da gente. Há um momento no capítulo 4 de João, em que Jesus conversa com a mulher samaritana. Jesus conversando em dó maior e a mulher em ré bemol menor. Quer dizer, são duas conversas, dois pensamentos, e Jesus não desiste. Jesus está falando aqui que eles vão ser imersos no Espírito de Deus. E eles perguntam: Senhor, será que este não é o tempo de restaurares o reino de Israel? Nós queremos poder para mostrar ao mundo que Israel é o maior. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso não é da conta de vocês. Não é para vocês saberem disso. Por que vocês querem saber essas coisas? Qual é a diferença que vai fazer para vocês? Presta atenção no que você tem que fazer. Mas vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E aí sim vocês vão poder testemunhar de mim em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Para eles isso era pouco. Eles queriam que Israel fosse a maior nação da terra.
Queriam se mostrar, ser poderosos, todo mundo embaixo dos nossos pés. Deus está nos dando algo mais precioso. Porque Deus olha para nós com visão de eternidade. Mas nós queremos a nossa eternidade aqui no nosso mundinho. Nós queremos de Deus só aquilo que é bom para nós aqui. Nós queremos nos encher de coisas aqui. Porque nós, em algum lugar da nossa alma, está escrito que nós vamos ficar aqui. Tem uns 15 dias mais ou menos. Eu estava meditando de madrugada e eu saí do quarto. E eu fui para a área de serviço que eu precisava ver um texto em Jeremias. E se eu acender a luz do quarto, eu acordo, ok. E não é justo. Aí quando é assim, eu saio e vou lá para um quartinho que eu tenho no fundo. E eu estava meditando e andando na área de serviço, porque eu estava muito cansada. E se eu deitasse, eu ia roncar. Então eu fui andar. E tem uma área de serviço com um corredor assim. E eu estava andando ali. E eu encostei a cabeça na grade, que eu mandei botar a grade por causa dos meus netos, que são quietíssimos. E eu olhei para baixo. E ali eu fechei os olhos e eu tive uma visão. Eu não sou uma pessoa de ter muitas visões. Eu tive uma visão. Eu me assustei muito. Eu nunca peço a Deus para ter visão. Eu peço a Deus para ter revelação da palavra, para Deus abrir a palavra para mim. Porque quando você entra no reino espiritual, você se assusta muito. Nunca você viu uma pessoa ter a visão de um anjo e o anjo não dizer para ele, não temas. É sempre assim, não tema, porque a pessoa se assusta. Eu vi uma pessoa. Eu não sei dizer se era homem ou se era mulher. Porque eu vi que a pessoa se movia, mas eu não via o corpo da pessoa, não sei discernir. E a pessoa é como se viesse andando. E ele pegava um carro e mais outro, e um carro ia grudando no outro. E à medida que a pessoa pegava os carros, a pessoa ia crescendo. E desse lado a pessoa pegava uma casa menor, outra maior, ia até que ela carregava prédios de um lado. E carregava bens do outro lado. E a coroa sobre a cabeça dela ia crescendo. E ela ia crescendo também e rindo. E era horrível. E eu abri os olhos e não via nada. E fechava os olhos. E a pessoa estava ali. Uma monstruosidade. E o meu coração parece que ia pular do peito. E eu pensava, meu Deus, será que a minha vida que está assim? Não pode ser. Eu não aceito isso na minha vida. Não sou essa pessoa. Eu tremi muito. E eu só chamava, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que é isso? E lá de dentro veio aquela resposta. Como é que essa pessoa pode andar pelo caminho estreito e atravessar pela porta apertada que conduz à salvação? Ela precisa de um caminho muito espaçoso e de uma porta muito larga que conduz à perdição. Vai. Eu queria uma palavra específica, porque eu estou indo para Haiti agora, em maio, com a Kay. E eu estou dizendo, Senhor, eu quero que seja da tua vontade e não da minha. Eu não quero ir ao Haiti porque
eu fico emocionada com a situação do povo. Eu quero que, e se for o teu coração, se tu queres abraçar com os meus braços, chorar com as minhas lágrimas, falar com a minha boca e te mostrar com a minha presença. Se não for assim, eu não quero. Então, naquela hora, ele me deu a resposta. Aí, eu fico pensando, como nós, que sabemos que estamos aqui de passagem, meus irmãos, nós não vamos ficar aqui, porque nos enchemos de tantas coisas. Por quê? Será que não é o suficiente termos para comer, vestir e morar com decência? Logicamente que nós precisamos de um carro que supra as nossas necessidades. E me desculpe, mas carro que quebra toda hora não supre não. Ele traz problema. Mande embora. A melhor marca de carro é carro novo. Você precisa de uma casa decente? Sim, bonita. Que você chegue em casa e louve a Deus com alegria. Você precisa de roupa decente? Precisa. Você gosta de estar bonito? Se enfeite. Isso não é pecado, não. Você precisa uma casa na montanha? Tenha. Na praia? Tenha. Mas por que é que você tem que encolher o braço? Enquanto tantos morrem de fome, meus irmãos, a segunda maior causa de morte no mundo é a fome. E como é que você pode se refestelar quando Deus está chorando? Maria não podia descansar porque o Senhor estava desaparecido. Há uma pergunta que Deus faz a Caim. Caim, onde está o teu irmão? O maior número de mártires da história da igreja já aconteceu no século 21. Se você botar China, El Salvador e todo aí o mundo árabe, já teve mais mártires pelo nome de Jesus do que em todo o século 20. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque você vê essa situação. Jesus dizendo, vocês vão ser imersos no Espírito de Deus. Será que não é tempo de restaurares o reino de Israel para ficar como no tempo de Davi? Que Davi matava tudo e todos para o reino crescer? Não é para isso que eu vim. Jesus diz, não vos compete isso, isso não é dar conta de vocês, não se metam disso, vocês vão receber poder para testemunhar de mim. É para isso que o poder vem sobre nós, é para testemunhar de Jesus. E quando Jesus diz isso, ele começa a descolar do chão. Que cena! Que cena, que maravilha, de uma hora para outra. Senhor Jesus começa a descolar, começa a subir, e numa posição de sumo sacerdote, ele abençoa aqueles 12, ele abençoa a sua igreja, ele vai subindo. E aqueles discípulos perplexos sobem o olhar com ele. E a Bíblia diz que, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que impediu os apóstolos foi uma nuvem. A mesma nuvem que cobria Israel para que não fosse queimado pelo sol no deserto.
é só uma nuvem, meus irmãos. O fato de não vê-lo com os nossos próprios olhos não significa que ele não está aqui agora. E eles ficaram tentando ver passar a nuvem, olhando, ficaram. Eu creio que Jesus mandou 2 anjos, vão lá, senão eles vão ficar aqui para o resto da vida. Porque eu não vou descer agora. Vieram 2 anjos. A Bíblia diz 2 varões. E se colocou ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os anjos estão sempre querendo compreender o nosso comportamento. Eles não compreendem como fazemos tanta bobagem. Mulher, por que choras? É tempo de dançar, é tempo de pular, é tempo de celebrar e tu choras. Varões galileus, porque estás aí a contemplar as nuvens, a olhar para as alturas. Olha, esse não é outro, esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Essa é a promessa que ficou para todos nós, que não podemos vê-lo porque tem uma nuvem que impede. É isso que nós celebramos. É isso que nós celebramos. Mas o desejo que Ele deixou conosco, de que nós estivéssemos o tempo todo alimentados nele, e vivendo a presença dEle, e vivendo o poder dEle em nós, ficou. O desejo que Ele teve de que o seu corpo fosse distribuído em nós, o seu sangue nos unisse, porque tem um sangue que nos une, não é o sangue do seu pai e da sua mãe, porque esse vai para a sepultura, mas é o sangue de Jesus que nos uniu numa só filiação para toda a eternidade. Esse desejo Ele deixou. Nós estamos neste momento nos preparando para a ceia. E quando Jesus entregou o pão, Ele disse: tomam, partem, comam. Este é meu corpo. Assim como este pão vai estar dissolvido em vocês, eu também quero estar dissolvido em vocês. Eu quero estar tão dissolvido em vocês, tão unido com vocês, que ninguém possa nos separar. Assim como esse pão vai ser um nutriente de vocês, eu quero ser um nutriente de vocês. O meu sangue também representado nesse vinho. Bebam. Deixe que este vinho flua no corpo de vocês todinho. É assim que eu quero que o meu sangue flua em vocês. Este mesmo Jesus voltará. Essa é a promessa de Deus para nós. Por favor, parte este pão, Senhor. Por favor, parte este pão. Pão que é o teu corpo ressuscitado em nós. Derrama o teu vinho, Senhor. Derrama o teu vinho. Que ele flua através de nós para o mundo sedento. Viemos comer este pão
Faz que sejamos um só corpo. Viemos beber este vinho. Faz que sejamos uma só pessoa. Viemos em memória da tua morte, para te agradecer. Viemos celebrar a tua vida e te cantar louvores. Por favor, parte este pão, Senhor. Parte este pão. Pão que é o teu corpo ressuscitado em nós. Derrama o teu vinho, Senhor. Derrama esse vinho. Que ele flua através de nós para o mundo sedento. Sejamos quebrados, Senhor, para alimentar o seu rebanho. Que sejamos derramados, Senhor, para que todos os homens venham a saber que Tu és Espírito e vida que satisfaz. Para que todos os homens saibam que Tu estás ressuscitado em nós, para libertar todos os homens. Por favor, parte este pão, Senhor. Por favor, parte este pão. Pão que é o teu corpo ressuscitado em nós. Derrama o teu vinho, Senhor. Derrama o teu vinho. Que ele flua através de nós para o mundo sedento. Por favor, parte este pão. Por favor, parte este pão. Derrama o teu vinho, Senhor. Derrama o teu vinho. Ó Senhor Deus, nosso Pai. Assim como o Senhor derramou, e o Senhor se derramou através de Jesus. Ó, que nós possamos ser um canal, através do qual o Senhor possa se derramar para outros. Assim como o rio que corre pelo deserto e atravessa as montanhas e atravessa outros rios, levando todo o empecilho, ultrapassando todas as barreiras. Nós queremos nos entregar, Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Quebra na nossa vida tudo aquilo que impede. Tira de nós, Senhor, quebra, desfaz todo impedimento. E não te importes, Senhor, com as nossas lágrimas, com os nossos gemidos. Faz a tua obra em nós. Ser glorificado na nossa vida. E glorificado sejas
pelo nome precioso de Jesus.